Convido você a refletir sobre a seguinte frase: os livros têm muita coisa escrita. Os livros têm muita coisa escrita. Essa frase aparentemente inocente e despretensiosa, dita de maneira solta, ao vento, vai ajudar você a tirar nota alta na redação do Enem, na redação do processo seletivo que você se inscreveu, na redação da FUVEST, ou seja, na redação de qualquer concurso público que você esteja pleiteando, porque ela faz parte do primeiro episódio do curso gratuito de redação Pulcra Scribere, que é o novo quadro aqui do canal Ler para Ser. Namastê! A gente recebeu uma ajuda muito valiosa nesse primeiro episódio da série Pulcra Scribere, que é o curso de redação gratuito aqui do canal Ler para Ser. Foi do pessoal da Lucasfilm, que é o estúdio responsável por confeccionar os filmes da saga Star Wars. Eles fizeram uma animação bem bacana, a gente vai assistir essa animação que explica como que funciona o curso gratuito aqui no canal Ler para Ser, assim que terminar a animaçãozinha. Assim que terminar a animação, eu volto aqui, começo a aula propriamente dita e a gente tem encontros quinzenais aqui no canal Ler para Ser até meados de novembro, que é quando provavelmente você vai prestar o seu vestibular, a sua prova. Sem mais delongas, vamos ver a animaçãozinha. Você tem uma certa dificuldade para se expressar no papel, então você acorda super cedo, estuda até o final da tarde, até o comecinho da noite, porque a sua intenção é tirar uma nota boa na redação do Enem, do processo seletivo da faculdade que você pleiteia, da FUVEST ou do concurso público. O que faremos aqui nesse curso é pegar uma notícia do dia a dia e fazer uma ponte com a sua vida pessoal, com a sua vida prática. E aí, palavras novas surgirão e a gente vai discorrer sobre essas palavras e também sobre gêneros literários que têm a ver com aquela notícia que a gente acabou de ler. A partir disso, eu te indico 1, 2 ou mais livros. E esses livros, eles guardam relação íntima com a notícia que a gente abordou lá no comecinho. Então o ciclo se fecha e o seu estudo vai ser bacana. Durante uma entrevista coletiva no dia 3 de janeiro de 2020, o presidente da República Federativa do Brasil deu a seguinte declaração, dentre várias outras, abre aspas, os livros hoje em dia, como regra, é um montão, um amontoado, muita coisa escrita. Tem que suavizar aquilo, fecha aspas. Lembrando que as notícias que serão utilizadas, abordadas durante esse curso, elas serão tratadas com total isenção, sem nenhum tipo de paixão e sem nenhum tipo de digressão. Olha aí a primeira palavra nos caracteres aqui embaixo, digressão. A frase do presidente não tem nada demais. O que são os livros senão um amontoado de coisa escrita? É uma frase, então, verdadeira. O problema não é a frase, mas sim o contexto onde ela foi verbalizada. O ilustríssimo líder do Poder Executivo, Jair Messias Bolsonaro, ele proferiu essa frase durante uma entrevista coletiva em que, mais uma vez, ele jogou para a torcida. Ou seja, ele conversou diretamente com o seu eleitorado, apesar de se tratar de uma entrevista coletiva em que se imagina que o presidente vai conversar com absolutamente todos os cidadãos desse país. Ao dizer que os livros têm muita coisa escrita, durante uma entrevista coletiva em que se pretendia defender as mudanças nos livros didáticos que serão implementadas em breve pelo governo federal, o presidente não estava querendo dizer que os livros têm um monte de palavras, que essas palavras formam frases, que essas frases formam parágrafos, ou seja, que eles têm muita coisa escrita. A gente sabe que os livros têm muita coisa escrita. Na realidade, ele estava defendendo a mudança nos livros didáticos, então tinha que encontrar uma maneira de criticar os livros atuais. E a maneira que ele encontrou de criticar os livros atuais foi dizer que eles têm muita coisa escrita, que, como já sabemos, é uma obviedade. Ao dizer que os livros têm muita coisa escrita, o presidente desejou, ele sim, fazer uma digressão. É nesse ponto que a frase perde totalmente o sentido original e passa a ser uma frase absurda.
Quando o presidente critica o sistema educacional brasileiro, critica o educador Paulo Freire, ele está dando um tiro no pé porque na sequência ele usa justamente a tecnologia mais avançada que o ser humano já inventou para acelerar os processos cognitivos, que é o livro. Quando o presidente da República utiliza a frase, abre aspas, os livros têm muita coisa escrita, fecha aspas, para criticar o sistema educacional brasileiro, ele está sendo nonsense, ele está sendo bizarro, ele está falando um absurdo. Quando você abre um livro, você não começa a jogar Resident Evil. Tem o que lá dentro do livro? Muita coisa escrita, não tem videogame. Quando você abre um livro, não começa a tocar funk, porque tem muita coisa escrita, não toca música. A maneira que eu encontrei para deixar mais claro ainda que essa frase é absurda, imagina o seguinte, imagina que uma espécie alienígena desembarca na Avenida Paulista e os ETs perguntam para o primeiro transeunte que está passando assim, ó, explica pra gente o que é a espécie humana. Esse transeunte pega e fala, somos compostos de moléculas e essas moléculas possuem carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Essa resposta foi suficiente para os ETs? Eles não conhecem os humanos. Eles vão achar que sim, que é suficiente, que a espécie humana se limita e se restringe a essa explicação. Mas e as emoções, os medos, os anseios, mazelas, angústias, sentimentos? E a capacidade de apreciar manifestações artísticas? Cadê as diferentes crenças humanas, as religiões, as filosofias, a contemplação? Entendeu a comparação? Não é errado afirmar que o ser humano é composto de moléculas de carbono. É errado se limitar a isso e não transcender. Do mesmo jeito que não é errado afirmar que os livros têm muita coisa escrita. É errado o contexto e é errado não transcender, não aumentar e ampliar a discussão. Porque veja, a gente está num tempo, os tempos modernos, a contemporaneidade tem certas peculiaridades e particularidades. Uma delas é a dificuldade de transmitir o amor pela literatura, pelas letras, para as criaturinhas mais jovens. O jovem não quer saber hoje de ler, porque os pais não podem doar aquilo que eles não possuem. Se o pai não é um leitor voraz, não é um leitor contumaz, mais uma palavra, o curso vai se dar dessa maneira. Conforme as notícias apresentem alguma palavra diferente, eu coloco aqui embaixo no gerador de caracteres e explico no final. Então já tem digressão, já tem contumaz, acabando a aula aparece o glossário. Estou falando, pegando uma notícia polêmica e fazendo com que você tente ir além do noticiário, além dos jornais, além das revistas. Pode ser que você não tenha o hábito, não cultive o hábito de ouvir rádios de notícia ou de ler publicações de cunho jornalístico ou assistir diferentes canais de televisão ou diferentes sites na internet em que é presente programas de notícias. Pode ser que você não cultive esse hábito, mas eu vou pedir que você considere a possibilidade de adquirir esse hábito a partir de agora, porque através desse hábito você vai tirar uma super nota no Enem, na FUVEST, em concurso público, o que quer que você tenha pleiteado, e a prova acredito que vai ser no final do ano, sua nota vai ser sensacional se você acompanhar as aulas aqui no canal Ler para Ser, e se você, por conta própria, começar a buscar de diferentes fontes notícias sobre prismas diferentes, sobre vieses distintos. As próximas aulas vão ser bem mais rápidas. Essa, como é a primeira, eu estou tentando ser bem eloquente e explicar a mecânica, né, de como funcionarão essas. São aulas curtas, como elas vão funcionar e como eu espero que elas sejam capazes de te ajudar. Então vamos voltar lá para a notícia. Voltando para a notícia. Quando o presidente afirma que os livros têm um amontoado de palavras escritas, de coisas escritas, que tem que dar um jeito nisso, que tem que suavizar, ou seja, quando ele relega o livro ao segundo plano, em detrimento de alguma coisa obscura que a gente não sabe o que é, porque essas novas publicações didáticas governamentais ainda não vieram à tona ainda, né? Quando o presidente toma essa atitude, ele está desprezando. Ao desconsiderar o livro, né, ao relegar o livro ao segundo plano,
O presidente está, no mínimo, desprezando toda a história civilizatória humana que fez o quê? Qual é um dos méritos que, na minha opinião, é um dos maiores méritos da espécie humana? Ela foi capaz, através de milênios, milhões de anos, milhares de anos, criar sons que representassem ideias. E depois de um longo tempo pegou essas ideias e descobriu um jeito de colocar isso no papel, ou colocar isso numa tábua de madeira. E depois de um longo tempo inventou uma tecnologia que propagasse, que imprimisse, que editasse o maior número de cópias possível daquelas ideias. É isso que ele está fazendo, ele está desprezando todo um esforço civilizatório. Está ignorando completamente tudo que os nossos antepassados fizeram. E olha que não foi pouco esforço. Em última instância, para fechar aqui, o presidente, ao fazer isso, ele despreza todas as sinapses que o cérebro humano realiza quando aprende alguma coisa. Numa época em que os tablets, computadores, aparelhos celulares tomam completamente a atenção dos nossos jovens, fazer esse tipo de comentário ridículo é uma insanidade. Antes da dica do livro, vamos falar sobre digressão. Digressão significa desvio, subterfúgio, saída pela tangente. Na literatura, a digressão é um recurso linguístico que é utilizado pelo autor para tirar o foco de atenção do leitor de alguma coisa que é realmente importante e entreter, né? Dar uma enganada no leitor para depois retomar aqui na frente, lá na frente, né? a história e dar um ar de surpresa, que é uma coisa saborosa. Só quem experimentou e quem leu livros, por exemplo, da Agatha Christie, que é uma leitura até, de certa forma, acessível para qualquer pessoa, né? Independentemente da bagagem cultural que ela tem, a Agatha Christie usa muito as digressões. Que outro autor que a gente pode citar? Clarice Lispector, de uma maneira mais rebuscada, também utiliza das digressões. Na verdade, é até um pleonasmo, uma redundância dizer que apenas alguns autores se valeram das digressões, né? Quase todos eles se valem disso porque é um recurso extremamente eficiente. A outra palavra que eu queria explicar é o termo contumaz. Contumaz é obstinado, insistente, exagerado. Por exemplo, um tabagista contumaz é uma pessoa que fuma cigarro com uma frequência exagerada. É um super viciado. Então, contumaz é o exagerado, né? É o no limite. E para fechar a aula, a gente termina indicando um livro que tem a ver com aquela notícia lá do início, que num primeiro momento a gente fez uma ponte com os seus saberes, com a sua realidade, com a sua vida cotidiana e com as possíveis cobranças que uma banca de correção de redação pode exigir de você. Então eu peguei do meu discurso 2 palavras e acabei de explicar elas 2 agora. Pode ser que as palavras diferentes ou as palavras pouco comuns façam parte da notícia original, mas podem fazer parte do meu discurso também, que foi o caso dessa primeira aula aqui agora. A indicação do livro fecha, mas fecha e contempla um círculo, né? Não é que fecha e fica encerrado aqui, pronto, numa caixinha, acabou, é isso. Não. É uma conversa sem fim. Começa a notícia, explicações sobre o que isso pode impactar na sua vida, o que a banca pode exigir de você, a indicação do livro que tem a ver com a notícia. Então não se encerra nunca. É legal você entender a mecânica e o método que eu estou utilizando aqui, porque guarda muita relação com a própria maneira como o Enem, a FUVEST ou outros processos seletivos de outras universidades constroem e confeccionam as suas provas, né? A interdisciplinaridade permeia todos os processos seletivos que foram citados aqui. A indicação do livro é o livro A Arte de Ler, de Michel Petit. Tem muito a ver com o quê? Com a frase lá do presidente, que a gente nem vai repetir de tão absurda que ela é, e já tratamos dela aqui exaustivamente. Leia A Arte de Ler para ver se tem mesmo a ver a frase que o presidente falou lá. Já não preciso nem dar spoiler aqui, óbvio que não tem a ver, eu respeito sua opinião, apesar da gente já ter, de certa maneira esgotado aqui.
É óbvio que você pode pensar diferente de mim, mas nada te impede de ler A Arte de Ler para justificar, aí no seu caso, caso você concorde com o presidente, justificar ou ratificar o discurso dele. E agora eu encerro desejando para você que todas as entidades extrafísicas nas quais você acredite lhe protejam hoje e sempre. Até a próxima aula.